Pai do Senhor para a igreja. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos dar sequência ao nosso estudo. A carta de Paulo, capítulo 3. Carta de Tiago, aliás. Tiago 3, nós vamos dar sequência. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, por esta oportunidade de estarmos em tua presença. Deus, nós vamos aqui estudar a tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para nós compreendermos a tua palavra, Deus. Fale conosco, Senhor, fale com a tua igreja, fala mesmo, Jesus, porque nós precisamos colocar em prática os teus ensinamentos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pode sentar. Vamos ler Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o último. Diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca de um cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. 5. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Verso 10. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas.
Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Graças a Deus. Esse é o capítulo 3 de Tiago. E ele começa dizendo: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós que ensinamos seremos julgados com mais rigor. Aqui algumas pessoas se convertiam, vinham do judaísmo e já queriam ser mestres, já queriam ser professores, já queriam ensinar. E Tiago, diante disso, ele fala: olha, vocês estão tudo querendo ser mestre, então fique sabendo que a realidade é o seguinte: nós seremos julgados com maior rigor, com mais rigor. Porque quanto mais conhecimento e experiência você tem, mais responsável você se torna diante de Deus e dos homens. Isso é interessante, mais conhecimento e experiência você tem, mais responsável você se torna diante de Deus e dos homens. Então, muitos já estavam querendo ser mestre, já estavam querendo ser doutor, querendo ensinar ali. E Tiago, ele vai esclarecendo umas coisas aqui. Vocês estão querendo falar? Vocês querem fazer uso da fala? Então, por que isso? Porque quem ensina tem uma responsabilidade muito grande, porque se ensinar errado, ou ensinar de qualquer maneira, Deus não se agrada. Deus não se agrada. E aí, é uma responsabilidade muito grande. E tem aqueles que querem ensinar, mas não sentam para aprender. E tem aqueles que querem ensinar, mas não aprendem, não estudam, não correm atrás. E aí fica difícil. Igual a gente estava analisando documentação de alguns candidatos a obreiro, e aí o que a gente observa? Que o camarada nem sequer era matriculado na EBD. Aí como que vai aprovar uma pessoa dessa? Não é nem matriculado na escola bíblica. Não tem como, irmãos. E aí a gente tem que aprender, a gente tem que estudar, a gente tem que estar constantemente buscando a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus. Olha só, a gente já tratou no capítulo 1, lá no versículo 26, que o que acontece? Tiago, ele já tratava dessa questão da língua lá no capítulo 1. E ele fala: olha, irmãos, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então ele se coloca no meio do pacote. E ele fala que realmente todos se equivocam na língua, com a fala. Mas a gente tem que alcançar um padrão, uma maturidade, para que a nossa vida não seja uma vida de tropeço, nesse sentido da língua. E Tiago capítulo 1, verso 27, abra aí. Não, verso 27 não, 26, Tiago 1, 26.
Abra para nós e leia, por favor. Tiago 1:26. Então, olha só, como é que diz a palavra de Deus? Se alguém que não refreia a sua língua... Não, eu estou no 1 aqui, estou no 2. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Olha como a seriedade que... Porque aqui ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre a gente ser cristão na prática, a gente ser cristão verdadeiro. E o cristão que diz, aquele que se diz cristão mesmo, religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. E a religião desse é vã. E uma palavra falada é como uma seta lançada. Não tem jeito de retorná-la. Ou como se diz, é um saco de penas do alto de uma montanha que não podemos mais recolhê-las. A palavra mal falada, digamos assim. Olha como é algo muito sério. A palavra mal falada, o tropeço na língua, é como você pegar um saco de pluma, de penas, e sei lá no alto do monte e jogar. O vento vai levar. Você vai conseguir juntar de uma por uma? Você não junta de uma por uma. Você não consegue juntar de uma por uma. Ou seja, quando ela é lançada, o estrago já está feito. O estrago já foi feito. E ele disse que se a gente pudesse controlar, seríamos perfeitos. Capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Eu falei... Não sei se foi num estudo de terço ou foi numa pregação, mas eu ouvi uma pessoa falando e eu achei muito interessante, muito legal isso daí. Ele falou assim que a gente tinha que batizar com a boca aberta, né? Porque na hora que se batizasse, pelo menos molhava a língua para ver se batizava a língua também. Mas aí como batiza de boca fechada, né? Nariz tampado, aí às vezes não batiza a infeliz da língua, né? E aí, da próxima vez, eu falar para os pastores, ó, irmão, bota para batizar tudo de boca aberta, para ver se batiza a língua também. Eu ri demais esse negócio aí. E aí, no versículo 3, por exemplo, se colocamos um freio, a língua ela tem o poder de dirigir. Se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Quem é que já tentou amansar cavalo? Renan, já nessas andanças sua da Bahia, nunca amansou, não? Amansou cavalo? Já tentou amansar cavalo? Já tentou? Já amansou? Então você sabe que antes de amansar o bicho é brabo. Né? Mas é quando você amansa ele, e quando você põe o freio e ele se acostuma com o freio, você diz para onde você quer. Você tem o poder de dirigir, de conduzir. E aí você coloca, ele fala, por exemplo, se coloca um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Vocês sabiam que, olha só que coisa interessante, a língua também, ela, e aí ele usa duas linguagens, né, duas figuras, ele usa o freio e o leme. E ele fala do leme do barco, né? Aquela peça que diz ali para onde que o barco deve ir, está ali o timoneiro, o capitão da embarcação está conduzindo. E eu estive pesquisando hoje para saber, umas coisas extraordinárias que a gente descobre. O maior navio, maior cruzeiro, navio de viagem
tem 362 metros de comprimento. E foi inaugurado esse ano a sua primeira viagem. O Titanic foi considerado uma das maiores embarcações. Eu acho que ele passa o Titanic mais de 5 vezes o tamanho do Titanic. Tem não sei quantos andares. É uma coisa surreal. E o de carga tem 400 metros de comprimento, 61 metros de largura. Vocês têm noção do que é isso? A largura desse navio é 2 vezes essa igreja aqui. Essa igreja tem 30 um lote. É 2 vezes a largura desse lote, irmãos. Aí agora você vai lá ver as turbinas, vai ver a hélice, vai ver o tamanho que é comparado ao tamanho do navio. É nada. É praticamente nada, irmãos. E ele consegue dizer para onde vai. Ele consegue dar a direção. E é assim a nossa língua, irmãos. Ela tem o poder para dirigir tanto para o bem como para o mal. E para que serve um cavalo indomável, selvagem? Um animal indócil não serve para nada. Antes ele é perigoso. Um animal indomável, ele é perigoso. Eu tenho uma marca aqui no braço, não sei se é nesse, uma mordida de cavalo, irmãos. Tinha um cavalo meio brabo lá na chácara do meu pai. Eu vacilei, ele virou e deu uma dentada aqui no braço. Será que ele achou que a carninha era boa, né? Mas ele deu uma dentada mesmo. E aí a gente tinha um cavalo lá. A gente tinha um manga larga machador lá, um garanhão. E aí foi colocar para andar um garanhão com um cavalo, né, que era castrado. Aí você já viu. Aí eu tô no que não era castrado. E aí a outra pessoa estava no cavalo castrado. E o cavalo que não é castrado, ele quer dominar, ele quer comandar ali a situação, ele quer mandar. Irmão, de repente eu perdi as rédeas desse cavalo, ele me jogou no chão e ele partiu para cima do outro, para querer brigar com o outro, morder o outro cavalo. E eu caí do cavalo, o cavalo era grande, eu caí dele, caí em cima do braço, graças a Deus não quebrou. Aí pouco prazo meu pai vendeu ele. Então, para que serve um animal indomável, se não para machucar ou para ser inútil, perigoso? Por isso que se amansa o animal. E aí ele vai usando essas figuras, essas comparações para a gente entender, para o povo dele entender. E aí ele diz também que através do freio, a inclinação selvagem é subjugada. Ou seja, o freio, ele para, obviamente, né? O animal que ele está com o freio, que está domesticado, quando ele tenta fazer alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa, você puxa ali, ele para, ele obedece. Para ele chegar para mas ele ficou muito para até para conseguir. Aí E aí, se você consegue, olha só, se você consegue controlar a sua língua, também conseguirá dominar os seus impulsos, a sua natureza e canalizar toda a sua vida para um fim proveitoso. Tiago, ele começa dizendo que uma hora, outro momento, outra, a gente vacila. A gente erra.
A gente fala o que não deveria falar. Mas ele está tratando que nós precisamos refrear e cuidar. Porque o animal é domesticado e a gente não é um animal, a gente é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente não pode ser destemperado, falador. Não tem aquele ditado que quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Não tem esse ditado por aí afora, que o povo fala assim. Então quem fala demais acaba se envolvendo em situações que não precisava se envolver. Muitas vezes a gente se envolve em coisas que a gente não tem nada a ver e acaba se envolvendo. E Tiago está falando aqui, observem também que o pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com vento forte. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Tiago está dizendo que se nós não controlarmos a nossa língua, nós seremos como um transatlântico, como um navio, né? Sem leme, sem direção. Se não controlarmos nossa língua, vamos nos arrebentar nos rochedos, vamos nos destruir e vamos ainda destruir quem está perto de nós, porque a língua tem poder de dirigir para o bem e para o mal. E aqui, nesse livro que eu tenho aqui, falando sobre Tiago, o pastor Hernando Dias Lopes, ele cita sobre o que a língua usada para um bom fim, para o fim correto, ela pode causar. Houve um pastor batista americano chamado Martin Luther King. Talvez você já tenha escutado sobre esse homem. E esse pastor batista, muito respeitado nos Estados Unidos, ganhou até o Prêmio Nobel da Paz. Vocês sabem que nos Estados Unidos era uma coisa terrível a questão do racismo. Ainda é até hoje, mas antigamente era absurdo. No ônibus, tinha lugares para os brancos, tinha os lugares para os negros. Nas filas, geralmente, tinha os lugares dos negros e os lugares dos brancos. O filtro dos negros e o filtro dos brancos. Era uma coisa absurda. Era uma coisa terrível. E esse homem não se conformou com isso. E ele disse uma frase: eu tenho um sonho que um dia eu, meus filhos, minha família, minha esposa, meus filhos, seremos julgados pelo nosso caráter e não pela cor da nossa pele. E aí ele começou com o seu discurso. Ele também tem uma frase dele muito interessante, eu acho que é dele mesmo, que o que me preocupa não é a fala dos maus, né, mas o silêncio dos bons. Ele falava desse jeito. E esse homem consegue reunir milhares e milhares de pessoas, fazem um protesto lá em Washington, nos Estados Unidos, na capital dos Estados Unidos. E aí ele, através disso daí, os Estados Unidos votam a lei, ele ganha o Prêmio Nobel em 1964, e aí eles fazem a lei garantindo os direitos civis favoráveis às minorias raciais. Só que em 1968, um branco matou ele. Olha só, coisa terrível, né? Aí aqui ele cita outro exemplo, só que agora para o mal. Hitler matou mais de 60 e tantos milhões de pessoas. De judeus foi em torno de 6 milhões. Mas o homem, quando discursava, ele parecia que enfeitiçava
as multidões, com o poder de convencimento que esse homem tinha. E ele conseguiu convencer a Alemanha a seguir as ideias dele, e aí fez aquela barbaridade toda. E aí teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, porque tiveram que botar um freio nesse homem. Esse homem queria dominar o mundo. E aí conseguiram frear ele. Conseguiram frear. Então a gente vê que a língua ela tem poder de dirigir para o bem e para o mal. Eu conheci uma pastora que ela falava muito assim: vê se tu empresta a tua boca para Deus, não empresta para Satanás, não. Ela sempre falava essa frase assim, né? E olha só, a língua tem poder de destruir. Agora no versículo 5 até o 8, ele diz assim, ó: assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Olha só. Agora ele não usou sobre o leme e o freio. Agora ele vai usar duas figuras: do fogo e o veneno. O fogo e o veneno. A gente sabe, aqui ó, esses dias mesmo aqui ó, nessa mata aqui ó, um fogo alastrou do nada. E a gente vive no Centro-Oeste, a gente sabe que um palito de fósforo, uma bituca de cigarro, ou talvez até um vidro com a luz do sol, a gente já fez isso muito quando era criança, pegava aquela lupa e botava assim no sol, na folha seca, e ficava ali, a bicha pegava fogo. Ou a garrafa, também, aquelas garrafas de vidro, a incidência da luz no vidro, ela faz com que pegue fogo. Qualquer coisa faz pegar fogo nesse mato seco que a gente tem aqui no nosso Centro-Oeste. E aí, você vê que um fogo pequeno, a gente consegue apagar. Mas quando a coisa toma proporções imensas, a gente tem que chamar quem? Os bombeiros. E às vezes os bombeiros têm incêndios que eles não conseguem apagar. Nem eles conseguem apagar, de tanto que a coisa toma uma proporção absurda. E assim, o fogo, depois que se agiganta, alastra, torna-se indomável e deixa atrás de si grande devastação. Assim é o poder da língua. Existem dois relatos dentro da Bíblia Sagrada. Abra lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Inclusive, nos mesmos livros de Samuel, tem duas situações interessantes lá para nós. A gente vai agora dar uma olhada nesses textos, mas a gente ainda continua, depois a gente volta para Tiago. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Eu quero ler com vocês aqui, olha só.
Versículo 7. Versículo 7 para frente. Quem encontrar pode ler. Primeiro livro de Samuel, 22, versículo 7. Jessé. De milhares, chefes de milhares. Centenas. Esse filho de Jessé é Davi, tá, irmãos? Não há nenhum. Instigou. Vou continuar aqui, ó, versículo 9. Então Doeg, o edomita, que também estava com o servo de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. Saul disse: Escute, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não, que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mão dada com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi.
Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então disse Davi a Abiatar, naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa de morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Então, você veja só como que é a palavra, a maledicência, a fofoca, a coisa errada. O que estava acontecendo ali? Saul estava totalmente perturbado, porque Davi estava se destacando e o povo falava, né? Aclamava Davi, exaltava Davi. E de repente, Davi está ali com aqueles homens, ele está ali com aqueles homens, ele na caverna de Adulão e tal. E de repente, Davi ele se chega para se alimentar, ele estava com fome. Aí ele queria um pouco de água e de comida para ele e para os seus liderados ali. E aí o que acontece? O sumo sacerdote, o sacerdote Emelec, recebe Davi, oferta alimento para Davi, e Davi pega a espada de Golias e para seguir a vida dele. E aí o camarada estava lá na espreita, na butuca, lá, ó. E saiu correndo e falou, não, Saul, ele está armando uma casinha para você lá e você que abra o olho. Você que fica esperto, Saul, porque Davi está vindo aí. Aí Saul, então manda eu chamar esse homem aí que eu quero falar com ele. E aí mandou chamar Aimeleque. E Aimeleque, que história é essa, Aimeleque? Que você está consultando a Deus em favor de Davi? Você não me falou onde é que ele estava? Que queria prender Davi, né? Queria pegar Davi. E você nem me falou que ele está querendo conspirar contra mim. E ele foi se justificar. Não, a verdade não é essa. Só que ele já estava com a mente já toda perturbada e aquilo entrou na mente. Não. Não é verdade não esse negócio, rei. Não é não. Então é o seguinte, vou matar você, sua casa, sua família, todo mundo. E aí o que acontece? Os homens não querem, os homens não matam, aí quem mata é Doeg. Agora, não, então você vai lá e mata Doeg. 85 sacerdotes, tudo que tinha ali na cidade de Nob, passou no fio da espada. Olha só, por conta de uma coisa que foi levada, que era uma situação, e chegou no ouvido do rei uma outra situação. Quando chegar alguma coisa aos seus ouvidos, procure ouvir os dois lados. Nunca tome partido de uma coisa. E se chegar alguém incendiando e botando pilha, abafa. Não leve adiante. Analise se aquilo é de fato a si mesmo, como você ouviu. Porque, como a gente falou no começo, às vezes você se torna participante de uma coisa que às vezes você não tem nada a ver com ela. E aí você se torna participante. E aí outro caso, só que agora no sentido positivo, foi quando Abigail, ela apazigua aquela situação. Davi manda, falando, a gente quer comida, a gente está precisando e tal, a gente está andando nesse deserto, andando nessas regiões, e a gente está precisando de alimento, e a gente até cuidou do animal do Nabal aí, ó. Aí Nabal, não, que esse negócio de vou dar comida para ninguém, não. Aí, ó, não refreou a língua, né? Não vou dar esse negócio de comida para ninguém, não. A comida é minha, o dinheiro é meu, as coisas minhas, não quero saber de conversa, não. Aí Abigail, ela viu.
e soube que Davi, então peraí que eu vou lá acertar as contas com ele. Sabe o que ela faz? Ela pega a comida, pega as coisas, desce correndo, encontra com Davi e fala, não, Davi, poupa tua mão, poupa, Davi. Não faz isso não. Não vale a pena. Do jeito que o nome dele é Nabal, o nome dele é ele purinho. Porque Nabal tinha a ver com isso, né? Insensato, pessoa ignorante, a tradução do nome de Nabal. Tinha a ver, o nome Nabal já tinha a ver com o jeito que ele era. E Abigail fala, não, releva, deixa quieto isso daí. E aí ela usou a sua língua, e ao invés dela fazer a coisa pegar fogo, ela apazigou. E aí Davi se acalmou, Davi não foi lá. E aí, de repente, o homem estava lá num belo dia, lá, comendo lá, enchendo pandu. E, de repente, dá um mal súbito lá, dá um negócio lá, e o rei, pega e morre. Davi não precisou fazer nada. Deus justificou Davi. E isso é que a gente tem que... O fogo, depois que ele é gigante e alastra, é uma canseira para apagar. E outra coisa, assim como o fogo cresce, espalha, fere, destrói, provoca sofrimentos, prejuízos e destruição, assim é também o poder da língua. A língua destrói, provoca sofrimento, ela traz destruição, ela traz prejuízo. E a gente não pode agir dessa maneira. A gente não pode agir dessa maneira. Tem gente que parece que a língua coça para poder ver a coisa pegar fogo. Isso é uma coisa satânica que o inferno que acende, irmãos. E o inferno vai queimar essa língua. O fogo do inferno vai queimar essa língua. Não é o que a gente está lendo aqui em Tiago? É o que está na sua Bíblia, é o que está na nossa Bíblia. E ele diz que a língua, Tiago diz que a língua é fogo ou é como um fogo? O que você acha que ele diz? É como um fogo ou é um fogo? Oi? A língua é um fogo ou é como um fogo? Que é a diferença. A diferença ser como alguma coisa ou ser alguma coisa. Justamente, é isso aí. Comparar, quando você diz assim, a língua é como fogo, você está comparando a língua como fogo. Mas aqui Tiago ele não compara, Tiago ele diz que a língua é fogo. Isso está aqui na Bíblia Sagrada. A língua é fogo. É um pequeno membro. É uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Tiago faz uma afirmação categórica. Ele diz também que a língua é um mundo de iniquidade. A língua corrompe. Mais do que isso, a língua contamina, fermenta, joga uma pessoa contra a outra. Isso é feio, irmãos. Isso não pode estar na boca do crente jamais ser o leve trás. Ficar de leve trás. Escuta uma coisa, leva aqui. Escuta uma coisa, leva lá. Aí joga conflita e faz, né? Aí arma aquela coisa toda assim, ó. Fica com aquele negócio. Isso não é papel e atitude do crente. Ficar nesse leve trás. Ser humano, é uma coisa que vem de dentro para fora, né? O Espírito de Deus trabalha de dentro para fora do ser humano. E é tão difícil a gente olhar para dentro da gente. A gente quer entender, quer dominar e quer mudar tudo que está na nossa frente e ao nosso lado. Mas a gente nunca é capaz de olhar para dentro da gente.
enquanto que essa questão de regeneração dos mecanismos, transformação, ela vem dentro da forma. Ou seja, pedindo para que a gente esteja dentro do nosso interior. E é difícil de fazer isso. A pessoa, ela tem... Porque assim, logo após a regeneração, começa o processo de santificação. E a santificação, a regeneração, você se torna uma nova criatura. E a santificação é o momento que você vai começar a ser moldado, vai começar a parar as arestas, vai começar a trabalhar. E a santificação, não adianta você pedir, Deus me faça mais santo. Você que deve e eu devemos buscar a santidade. A salvação é Deus quem faz, é Deus quem proporciona, é Deus quem salva. A regeneração, que é o ato de nascer de novo, é Deus quem faz, não é o ser humano. Mas a santificação progressiva, que é uma coisa que acontece, somos nós que temos que buscar. É a gente que busca. E o domínio da língua, o domínio dessas situações, vai ser através de olhar para si, como o irmão falou, e reconhecer que precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Porque tem uns que têm dificuldade numa área, todos têm dificuldade em outras áreas. Tem gente que não dá conta, irmãos. Vive numa intriga, num bafafá, num disse-me-disse, não fica falando pelos cantos e tudo. Isso não é papel, atitude de crente, irmãos. Ficar falando pelos cantos. É obrigação, seguir a paz com todos, sem a santificação ninguém verá. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E 1 Coríntios capítulo 9 fala isso que você está tratando. E o apóstolo Paulo, lá nos versículos 24 para frente, quando ele diz que a gente está correndo numa maratona, mas um só recebe o prêmio, e aí ele fala, correi de forma que todos alcancem o prêmio. Aí ele fala no final, é justamente isso aí, sobre o subjugar. Ele fala assim, olha, eu reduzo o meu corpo à escravidão para que eu não seja condenado naquilo que eu preguei, naquilo que eu fiz, naquilo que eu falei. Ou seja, eu reduzo o meu corpo, eu subjugo a minha vontade humana e carnal para eu não anular tudo aquilo que eu falei para vocês fazerem, que eu pedi para vocês fazerem. É isso que Paulo está dizendo. Eu falo, olha, e o que acontece? Tem dificuldade com a língua? Lava a língua no sangue de Jesus, irmão. E porque ela é fogo e ela é um mundo de iniquidade, porque a Bíblia fala que a pessoa ela fala do que o coração está cheio. O que o coração está cheio, a boca fala, a língua fala. E se não bastasse, a língua ela contamina, ela fermenta e joga uma pessoa contra outra. Isso é horrível, irmãos. Eu começar a fermentar daqui dali, vou daqui dali. Eu não concordo com certas coisas, aí começa. Ao invés de pegar e vir falar, eu não concordo assim, não, aí começa pelos cantos. E vai num. Aí não consegue com um, aí vai no outro. Até que consegue um, aí outro vai. Aí vai na pilha. E tique, começa. Daqui a pouco tá aquele fogaréu, aquela fermentação, tá aquela coisa, a igreja tá rachada, a igreja tá cheia de panela, a igreja tá dividida e tá aquele auê dentro da igreja. Porque emprestou a língua para Satanás, porque é um mundo de veneno. É um mundo de veneno, um mundo de iniquidade. E não pode ser assim, a gente não pode ser assim. A gente vai ter momento, a gente vai falar, vai vacilar, mas
É diferente de eu praticar sempre, minha conduta ser essa, de ser mexeriqueiro, fofoqueiro, contendeiro. É diferente, irmãos. É diferente. Porque o próprio Tiago ele já começa. Se alguém consegue refrear, irmão, a gente vacila. E se a gente conseguir refrear, a gente vai ser perfeito. Mas como ninguém é perfeito, se fosse perfeito, a gente já estava lá na glória, né? Por isso que a gente ainda está aqui ainda. Não está lá. E aí o que acontece? Isso não pode ser uma prática. Porque lá no capítulo 1, verso 26, ele diz que alguém que se diz religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é impura, é maculada, ou seja, tem mancha, não é legítima. Sabe como é que isso vai começar a parar um pouco dentro das igrejas? Quando os que estão na frente da obra começar a disciplinar fofoqueiro. E a coisa é tão séria, irmãos, tão séria, que os maldizentes, a Bíblia fala que não herdarão o reino dos céus. A gente disciplina muitas vezes o irmão que adulterou, o irmão que bebeu, que caiu num vício qualquer, ou que fez alguma coisa que a gente julga ser um pecado grande. Mas aquele que lasca a vida do outro na língua e difama, tem prazer, sente prazer, parece que a boca chega espuma. É igual uma cobra peçonhenta, sabe? Tem que pegar esse e começar a disciplinar. E se tiver isso aqui dentro dessa igreja, vai ser disciplinado. Porque aí corta o mal pela raiz. As partes vão ser ouvidas. E se descobrir o que é verdade, vai ser disciplinado. Vai ser disciplinado. Porque aí a gente bota um ponto final nesse negócio, corta o mal pela raiz, sabe? Porque ele está dizendo aqui que de uma boca não pode jorrar bênção e maldição. Tem pessoas que estão cultuando a Deus, acaba o culto, já está lá fora. Para com isso, irmãos. Você está glorificando a Deus e daqui a pouco já está amaldiçoando o irmão, já está falando mal do irmão e da irmã. Que coisa é essa, irmãos? Que loucura é essa? A pessoa vem para a igreja, aleluia, glória a Deus, e depois mete o sarrafo, mete o cacete. E a língua, ela mata, ela destrói. Não precisa nem pegar uma arma de fogo, não precisa nem pegar uma faca, não precisa fazer nada. Você mata. E o apóstolo João fala do assassinato dos irmãos, não é só de chegar e pegar e uma facada, um tiro, não. Ele fala da própria língua. Muitas vezes somos nós também casados. Às vezes a gente age com brutalidade, com ignorância e tal. Aí depois quer que à noite, né, a esposa esteja, né, daquele modelo. E aí depois a esposa, não é assim que funciona aí. Aí fica, aí trata a mulher como um cavalo, deprecia, e aquela coisa toda, depois quer o Highfly, né? Aí não tem como, irmãos. Não tem como. Falou ainda, uma igreja cheia de fofoqueiros traz para a sua obra própria, né? Ou seja, os filhos, né? A graça de Deus bem distante, daqui a pouco chega para ouvir uma palavra, um evangelho, sai do outro encontra, ou seja, isso não falou em mudança numa igreja fofoqueira, causa na obra de Deus. Não, isso daí, a coisa não flui, o Espírito Santo de Deus não flui. As coisas de Deus não vai, porque tá tudo rachado, tá tudo... O povo, em vez de estar glorificando, tá amaldiçoando, tá maldizendo, tá lançando palavras, né? Justamente, em vez de estar lá colaborando, contribuindo, não. Tá lá olhando lá,
mas a mente está maquinando. A mente está maquinando, a mente está maquinando, a mente está maquinando. Olha só, Tiago diz no versículo 6 que a língua está situada entre os membros do nosso corpo, que contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas no inferno. Ela não só leva à destruição, como também será destruída. 3 coisas precisam ser destacadas no pensamento de Tiago. A língua é perigosa, mundo de iniquidade, ela é fogo, coloca em destruição toda a carreira da vida humana. Em segundo lugar, a língua é indomável. O homem com seu gênio consegue domar animais do campo, répteis, os voláteis e também os animais aquáticos. Você vê, homem domando baleia, domando foca, doma cobra, doma não sei o quê. O homem doma todas as criaturas do ar, da terra, do mar. Porém, o homem não consegue domar a própria língua. O apóstolo Paulo diz que antes de abrirmos a boca, precisamos avaliar se a nossa palavra é verdadeira, amorosa, boa e edificante. Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Será que as pessoas têm prazer de sentar ao seu lado e te ouvir? Ou quando da sua boca a pessoa chega perto lá e só ouve tudo menos graça, tudo menos coisa abençoada. Ninguém vai querer ficar perto. Terceira, a língua é incoerente. E ela é venenosa, né? A língua é incoerente. Você não pode encontrar em uma mesma fonte água salgada e água doce. Você não pode colher figo de um espinheiro, nem espinho de uma figueira. Mas você fala as coisas boas e coisas más com a mesma língua. Tiago está enfatizando o mesmo que Jesus Cristo disse, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração é mau, a palavra que vai sair da boca é má. A incoerência na língua está no fato de que com ela você bendiz a Deus e também amaldiçoa seu irmão, criado em imagem e semelhança de Deus. A mesma língua que usamos para falar dos outros é a mesma língua que usamos para louvar a Deus no culto. A mesma língua que usamos para glorificar ao Senhor com nossos cânticos e oração, usamos também para ferir de morte uma pessoa criada em imagem de Deus. A língua não é apenas incoerente, mas é também contraditória. E eu quero ler com vocês um versículo. Provérbios capítulo 6. Deixa eu ver se eu acho aqui. Provérbios capítulo 6. Provérbios 6,16 diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras,
e o que semeia discórdia entre os irmãos. Três coisas aqui, três coisas só são a língua, sobre a língua. Língua mentirosa. Rapaz, tem gente que fala tanta mentira, que já virou uma verdade. E que quando ela fala uma verdade, ninguém acredita. Acha que ela está mentindo. A pessoa é tão mentirosa, tão descarada, que que ele já acha que já é verdade aquilo ali. Outra coisa, testemunha falsa. Rapaz, isso aqui os fariseus faziam adoidado. E Jesus falava para eles, olha, vocês não devem julgar dessa forma como vocês fazem, não. E o testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. O Senhor odeia e o Senhor detesta. Olha como Deus trata essa questão. Olha como ele olha para o que semeia contenda, discórdia entre os irmãos, entre a língua mentirosa e a testemunha falsa. Olha só como é terrível, como isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Oi? É uma coisa totalmente condenável, né? Algo totalmente condenável, abominável. É uma coisa bem interessante isso que o Manuel está falando, porque quando você fala assim, eu detesto, eu odeio, não sei o que, é uma coisa assim. Mas quando você fala assim, eu abomino, é porque é uma coisa assim que nem sequer pode ser cogitado, de tão terrível que é. Ou como a palavra anátema, né? Seja condenado e tudo. E aí, irmãos, a gente viu aqui dentro da Bíblia Sagrada que ela é incoerente. E olha só. E a língua tem o poder de deleitar. E é esse que tem que estar nos nossos lábios. Tiago disse que a língua tem o poder de dirigir, citou dois exemplos, freio e leme. Também disse que a língua tem poder de destruir, exemplificou com o fogo e o veneno. Mas agora Tiago fala que a língua também tem o poder de deleitar, e citou mais dois exemplos, uma fonte e uma árvore. Na Palestina, região árida e seca, quando se fala em fonte, se fala de um lugar muitíssimo precioso. A fonte é um lugar onde os sedentos, os cansados, chegam e encontram alento, vida, força, ânimo, coragem para prosseguir em caminhada da vida. Em um local que é escasso as fontes de água, que não tem muito recurso de água, quando encontra, é algo sensacional, dá força, revigora, anima. E assim é uma palavra boa, traz alento em meio ao cansaço, traz esperança em meio ao desespero, traz vida no portal da morte. Olha só, aí tu chega do lado de uma pessoa que só tem um desenho bem antigo, que tem um bichinho que ele só fica assim, ó vida, ó céus, não sei o quê. Depois você veja aí, depois você procura aí. É, isso aí. Ele fica só assim, ó vida, ó céu. Ele só se lamenta. Ele só tem tristeza, ele só vê coisa ruim. Não tem nada de bom, de agradável, nada. Tu vai querer ficar do lado de uma pessoa dessa? Não vai. Então, nós não podemos ser essa pessoa. Mas quando você está do lado de uma pessoa de fé, uma pessoa que anima, uma pessoa que levanta,
uma pessoa, né, que é alegre. Ou daqui a pouco você está contagiando. Daqui a pouco você está animando. Daqui a pouco você está, oh, maravilha e tal. Por isso que a gente tem que dar glória a Deus na igreja mesmo, porque às vezes um dá glória a Deus assim, aí acorda a gente, desperta a gente, daqui a pouco a gente está glorificando também a Deus. E assim a fonte, aí Tiago ele cita, né, sobre essa questão das fontes de água. E ele faz essa comparação interessante. Aí a outra parte que ele fala sobre a árvore, né, sobre a figueira produzir frutos. E o interessante é que uma das principais características de Jesus era que sempre que uma pessoa chegava aflita perto dele, saía animada, restaurada, com novo entusiasmo pela vida. Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem mais animadas e encantadas com a vida. Elas saem cheias de entusiasmo, dizendo que valeu a pena conversar com você. Você tem sido uma fonte de vida para as pessoas? Sua família é abençoada por suas palavras? Seus colegas de escola e de trabalho são encorajados com a maneira que você fala? Tiago compara também a língua com uma árvore e seu fruto. A árvore fala de fruto e fruto é alimento. Nós podemos alimentar as pessoas com uma palavra boa, uma palavra vinda do coração de Deus, uma palavra de consolo. Fruto também fala de um sabor especial. Nós podemos dar sabor à vida das pessoas pela maneira como nos comunicamos. Amém? Então essa é a primeira parte de Tiago, capítulo 3, que nós vimos aqui. Aí na próxima terça a gente vai falar sobre a sabedoria terrena ou celestial, ou animal, ou demoníaca. A gente vai falar sobre isso daí. Que das nossas bocas saiam palavra de bênçãos, palavra de vitórias, palavra de encorajamento, palavras de ânimo, palavras de amor, de incentivo, e não palavras de destruição, palavras de colocar lenha na fogueira, palavras de divisão, de dissensão. Não tenha isso na sua boca. Não deixe isso fazer parte da sua boca. Porque senão Deus ele vai tratar com cada um de nós por aquilo que nós fazemos ou falamos ou pensamos. Amém? O salmista não era bobo. Fique de pé. O salmista não era bobo. E a gente tem que fazer esta oração do salmista. Qual é a oração que o salmista fazia? Oi? Isso. Deus, ponha um guarda na porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti. Porque o salmista sabia, irmãos, que o negócio vem. Mas, graças a Deus que o Espírito Santo habita em nós. Amanhã nós temos círculo de oração. E amanhã começa a campanha, começa a oração, né? Aqui na igreja, de 8 da noite às 8h50. Venha orar, venha buscar a Deus. Principalmente os obreiros. Venham buscar a Deus, vamos orar, porque nós estamos precisando orar, nós estamos precisando marcar o joelho. Esse Tiago que a gente está estudando, você sabia que o apelido dele era Tiago Joelhos de Camelo? Porque ele orava tanto, mas tanto, que os seus joelhos pareciam joelhos de camelo. De tanto já encaroçado, já tinha criado uma crosta, de tanto que o homem orava. É igual quem toca violão, né? As pontas do dedo aqui, nossa, é tudo dura. Porque forma uma casca aqui para a gente poder apertar as cordas. Isso, forma uma proteção. Toda quarta. Toda quarta. Só não vai ser segunda por conta da aula de música, então vai ser toda quarta. Bom, vamos orar?
Deus, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por esse momento, Senhor, que passamos estudando a tua palavra. Pai Santo, o Senhor é bem objetivo e claro e sabe que nós pecamos, ó Deus, com as nossas falas. Ó Deus amado, mas nós pedimos a tua ajuda para dominarmos, para não sermos como animais, ó Deus Santo, porque nós somos criados à tua imagem e semelhança. Pai Santo, que a oração do salmista seja a nossa oração nesta noite. Que o Senhor coloque um guarda na porta dos nossos lábios, para nós não pecarmos, para nós não equivocarmos com a nossa fala, Senhor. Deus Santo, continue abençoando os teus servos, teus filhos, tuas filhas. Pai, abençoa poderosamente os que vieram nesta noite, Senhor, para ouvir e aprender a tua palavra, que saiam daqui abençoados, fortalecidos e animados, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Está encerrado. Está abençoado em nome de Jesus.